Muito bem, então, continuando dentro das nossas conversas, nós estamos definindo as raízes. Se o ser humano é uma árvore, nós precisamos ter raízes. Raízes, dentro da nossa metáfora da árvore, são aqueles conhecimentos básicos que todo mundo precisa ter e que, uma vez introjetados a nível inconsciente, irão fazer toda a diferença para que se sustente uma vida boa, para que se mantenha uma qualidade de vida, né, tanto a nível mental quanto espiritual e físico. Então, dito isto, né, a gente começou a trabalhar esse conceito, né, de que o ser humano é uma árvore e que precisa ter algumas raízes. E como é que é uma raiz de uma árvore? Né? Ela não é uma única raiz, ela tem várias raízes, várias ramificações. Tá? Então, o primeiro, eu quero trabalhar alguns aqui com vocês, né? Não sei se vou conseguir trabalhar todos, enfim, até porque o propósito dessas lives é que sejam lives curtas, tá? Um conteúdo menor. Mas vamos lá. O primeiro conteúdo, o primeiro conceito que tem que estar muito claro é: o mapa não é o território. Tá? E esse conceito, eu já adianto ele, né, para você, que quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. Então, é muito importante que você entenda de uma forma profunda o que é esse conceito. Tá? Então, vamos lá. O mapa não é o território. A gente traz esse conceito da programação neurolinguística. Eu não vou me estender aqui na explicação de o que é a programação neurolinguística. Mas, em resumo, a programação neurolinguística, PNL, é uma ferramenta, tá, que nos permite vivermos o nosso potencial pleno. Ela nasce da modelagem, ou seja, observação de pessoas de sucesso que atingiram um nível de excelência em diversos aspectos da vida, e aí se entende, então, né, quais foram os passos que aquela pessoa seguiu, o que ela fez, para que ela atingisse aquele nível de excelência na vida. E aí se modela. Né? Nós buscamos para a nossa vida os principais fatores que levam então as pessoas a terem aquele desempenho de excelência. Então, com isso, você pode viver um potencial pleno como ser humano. Essa é a grande sacada da PNL. Tá? E aí a PNL vem e traz uma metáfora logo de cara, quando a gente inicia o estudo da PNL, tá? Que é o seguinte: o mapa não é o território. E a gente tem que entender o que significa isso, para que serve na nossa vida entender que esse negócio aí, que o mapa não é o território. Então vamos lá. Quando eu digo o mapa não é o território, é uma metáfora para trazer para nós o significado de que tudo o que nós vemos, ouvimos e sentimos é representado no nosso interior, no nosso mundo interior. Então, nós apenas representamos a realidade tal qual um mapa. É isso. Nós formamos um mapa a partir das nossas percepções. E aí nós representamos ele internamente. Simples assim. E esse mapa, ele não é necessariamente a realidade. Entenda, o mapa não é o território. Ele não é igual à realidade. Quando nós, né, e aí falando, usando a metáfora mesmo, né, cartografia, quando se estuda, se representa um território em um mapa, nós temos omissões, distorções, generalizações. Um mapa do Brasil não é igual ao território do Brasil. No mapa não estão representadas todos os relevos, né? Todas as estradas, todos os rios. Você às vezes precisa de um mapa específico dos rios. Tá? Então, dependendo, né, da forma do mapa que é adotada, você tem ali omissões, generalizações, distorções. E mais, o mapa ele vai depender muito de quem o desenha. Às vezes o mapa pode ser bom, pode ser ruim, pode não ser preciso, pode ser totalmente impreciso. Né? E da mesma forma são as nossas representações mentais. A gente tem que gravar esse conceito.
eu já devo ter estudado esse conceito, sei lá, mais de quase milhares de vezes. Eu não sei se chega a milhares, mas pelo menos centenas de vezes eu revisitei esse conceito, eu estudei ele, refleti sobre ele, né? Eu não paro de estudar até hoje. Há mais de, sei lá, 17, 18 anos que eu estudo programação neurolinguística e eu nunca paro de pensar sobre isso, que o mapa não é o território. Inclusive fazer aula, fazer curso, né? Sigo estudando até hoje. Bom, enfim, o fato é o seguinte, né? Acompanhe o raciocínio aqui comigo. Nós temos contato com o mundo exterior através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e também das nossas mãos, do corpo, né, que nós sentimos, né, o olfato, o paladar. E tudo isso que chega de fora a gente chama de input. Tá? São informações que entram, como um computador. São informações que entram no nosso sistema. Tá? Então a gente recebe esses inputs do mundo o tempo inteiro. Eu estou olhando aqui para o celular, onde eu estou gravando essa aula, eu estou olhando para a janela que está atrás. Eu olho coisas. E tudo que eu olho entra para dentro de mim. Certo? Quando tudo isso que eu olho entra para mim, eu recebo, através dos olhos, o input do que eu vejo, imediatamente, tudo isso sofre alguns processos. Então, eu vejo o celular, tá? Eu posso dizer que esse celular é bom, eu posso dizer que esse celular é ruim. Eu começo a interpretar esse celular, tá? Alguma outra pessoa vai olhar esse mesmo celular e vai dizer, eu não gosto desse celular, ele é ruim. E por que isso acontece? Porque cada um gera uma representação da realidade diferente. É um fato. É um fato. É o meu mapa. Se eu tive experiências boas, se eu gosto dessa marca, tudo isso vai influenciar na qualidade do meu mapa. Então, às vezes, duas pessoas olham para o mesmo fato. Vamos pegar um exemplo bem crítico da vida, né? Gato. Algumas pessoas amam, outras odeiam. Né? É unânime o entendimento de que gato é um bichinho fofo. A maioria das pessoas tende a dizer que sim. Outras dirão que não. Outras dirão que gato é um bicho perigoso. Por quê? Por que isso acontece? Se em tese o gato é fofinho, é bonitinho, enfim. Algumas pessoas gostam, outras não. Talvez alguma pessoa, ao olhar para um gato, vá inconscientemente lembrar que teve na sua experiência, na sua vida, uma experiência em que um gato lhe arranhou o rosto, ainda criança. E aí aquela pessoa forma lá dentro dela uma generalização, uma crença, uma representação da realidade. Gatos são perigosos. Gatos são ruins. Eu não gosto de gato. Dá para entender? Isso é uma representação da realidade. Não é que o gato seja bom ou ruim. O gato é neutro, ele é um bichinho, ele é um bicho, ele é um ser vivo. Não é bom nem ruim, essa é a realidade. Só que nós criamos representações dessa realidade e aí a gente sai atribuindo significado a tudo que acontece. Só que ao atribuir o significado, invariavelmente, nós nos equivocamos. Porque nós não conseguimos, e isso aqui é importante, nós não conseguimos, isso é impossível, representar 100% a realidade tal qual ela é. Seja por questões, né, aí a gente vai ter várias limitações, né, começam a surgir limitações, que nos limitam na nossa capacidade de formatar um mapa, tá bom? Então, o que nos limita? Vamos lá, começa por aí, tá? A gente começa tendo limitações físicas. Daqui a pouco alguém tem um olho que não funciona tão bem, que tem, né, uma defasagem visual. A pessoa não consegue ver, enxergar tão bem. Então, quando ela olha para algo, ela pode tender a não ver aquele, né, um carro, um detalhe, ela perde coisas. Então, informações começam a ser perdidas. E aí a pessoa traz para dentro dela aquilo que ela é capaz de perceber. Tá? Então, há aí já uma pequena perda.
Olha só como a gente começa a bagunçar a nossa cabeça. Tá? Tudo isso está dentro da cabeça, o mapa está dentro da cabeça. Então a gente começa a ter uma perda da realidade. Uma perda da noção exata e real daquilo que existe lá fora. Muito bem. Então, limitação física. É o olho que não funciona direito, é o ouvido que não funciona tão bem. Ah, não ouço tão bem do ouvido direito, do ouvido esquerdo. Eu perco informações. Ok? Eu perco. Beleza, isso é um fator. Segundo, fator cultural. Às vezes a gente não tem, sei lá, estudo, às vezes a gente não tem um nível de compreensão de determinada cultura, de determinado ambiente, que seja suficiente, elevado, robusto e nos permita ter a exata noção daquilo que nós estamos vendo, ouvindo, sentindo. Então essa é outra limitação. Mais um fator que nos limita na formação do nosso mapa, né, nosso mapa mental. Então, a gente tem fatores também de estado interno. Se eu estou me sentindo triste, depressivo, muito mal, e eu carrego comigo esses sentimentos, ou ansiedade, raiva, ódio, o que quer que seja, em uma base consistente, esses estados internos, a gente chama isso de estado interno em PNL, esses estados, eles atuarão como um fator que vai influenciar na formação do meu mapa. Então pensa comigo o seguinte, eu venho num dia bravo, tô irritado, tô estressado, não tô bem, já acordei de mau humor, tá? E aí eu encontro uma pessoa na rua e aquela pessoa não me cumprimenta. As chances são que eu vou interpretar aquele fato externo, aquele input, aquela informação, como fulano foi grosseiro, fulano foi mal educado. Isso por conta de um estado interno que eu carrego. E daqui a pouco, se eu tenho uma limitação sensorial, auditiva que seja, eu posso até não escutar aquela pessoa me dando bom dia, me dando boa tarde. Tá? E aí, eu gero um mapa mental. Aquela pessoa não presta, eu não gosto daquela pessoa. Então, esse é outro fator, é o meu estado interno. Ele influencia muito na forma como eu vou formatar o meu mapa interno, a minha representação daquela realidade. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro esse mapa ele está sendo formado. Tá? Isso é inconsciente. A gente não se dá muita. A gente não percebe muito isso. A gente não se dá conta do mapa sendo formado enquanto ele está sendo formado. Tá? Isso é um fato que tem que estar. Que agora, para você começa a ganhar conhecimento disso. Você começa a trazer isso para sua percepção. O tempo inteiro isso está acontecendo. E aí? E aí a gente vai formando na nossa mente uma verdadeira bagunça. A gente vai começando a criar crenças limitantes, emoções que também nos limitam em determinados contextos. E por aí vai. Ok. O que mais que acontece quando a gente começa a falar nesse contexto de formação de mapa? A partir de agora, quando a gente entende que o nosso estado interno influencia e impacta diretamente naquilo que eu percebo como real, eu trago para minha atenção esse fato. Ok. Quando algo me incomoda, quando surge algo que eu rotulo como ruim, a primeira coisa que eu penso é: olha, isso é o meu mapa mental. Isso é uma representação da realidade. Isso não é necessariamente a realidade. E eu começo a me tornar um questionador da realidade. Eu busco questionar o tempo inteiro aquilo que eu percebo como real. E no momento em que eu questiono, será que isso é assim mesmo? Eu investigo, eu desbravo, eu começo a expandir o meu mapa. Eu começo a questionar de forma positiva, não de forma chata, não, de forma positiva. Será que isso é assim mesmo? Será que aquela pessoa olhou para mim, olhou torto de verdade? Será que isso aconteceu? Ou será que essa pessoa estava brava, ela estava mal, ela não me viu? Eu começo a questionar. Qual é a realidade?
E aí eu busco, então, aos pouquinhos, dar significados que me convêm mais para aquela realidade. Eu começo a melhorar o meu mapa. E o que a PNL faz é fornecer uma grande gama de ferramentas que atuam na expansão desse mapa. Eu melhoro esse mapa. Outro fator que nos limita na formação do mapa é o nosso vocabulário. Olha que coisa louca. Se eu tenho um vocabulário pequeno, limitado, eu tenho menos condições de representar a realidade. Então, um acontecimento, algo muito bom acontece, né? Eu preciso de uma palavra para representar aquilo que aconteceu. Às vezes a gente vive coisas maravilhosas, só que a gente pensa, eu tô tendo um dia bom. Não, mas um dia bom não entra como algo tão positivo. Agora, se eu disser, eu estou tendo um dia verdadeiramente magnífico, eu estou extasiado, eu começo a representar estados internos de uma forma diferente, eu começo a entender que aquilo existe. Existe um estado de êxtase, um estado que supera a felicidade de forma gigantescamente maior. E aí eu melhoro a minha comunicação. A PNL, Programação Neurolinguística. Linguística, né? Advém da ideia de comunicação. Eu aprendo a me comunicar comigo e com o outro. Então, eu começo a ter um vocabulário maior. Eu expando o meu vocabulário. Eu expando a representação, as representações, os significados daquilo que me ocorre no mundo exterior. Então eu melhoro a qualidade da minha representação. Eu começo a ser mais assertivo. Essa é outra noção que a gente trabalha no PNL, né? Assertividade. É a capacidade de comunicar de forma específica, de forma exata, aquilo que eu penso, aquilo que eu represento. Então, eu posso dizer para alguém, olha, eu estou feliz. Ou eu posso dizer, eu estou extasiado. Muda? Claro que muda. Muda muito. Então eu descrevo melhor as situações. Né? E se eu não tenho um vocabulário bom, eu já começo a me limitar. Quer um exemplo? Bem prático. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa habituada a um vocabulário não muito expansivo, né? Vivencia uma situação. Tá? É uma batida de carro, só para dar um exemplo. Tá? E aí outra pessoa que bateu no carro desce do carro e conversa com a pessoa num tom de voz alterado, nervoso. Ah, aconteceu tal coisa, nossa, que horror. A pessoa que recebe aquela informação talvez pense, puxa vida, fulano tá gritando comigo. Tá gritando. Ah, por quê? Porque talvez aquela pessoa que recebeu a batida, por ter uma expansão menor de vocabulário, interpreta e rotula aquele fato exterior como um grito. Caramba, tá gritando comigo. Na verdade, a pessoa pode estar ansiosa, pode estar só alterando um pouco a voz, né? Mas a gente rotula com o que a gente tem. Se o que eu tenho dentro de mim é grito, se o que eu conheço é grito, eu digo, tá gritando. E aquela pessoa sai dali, chama alguém, um advogado, que seja, vou entrar com uma ação porque fulano gritou comigo. Aí o advogado já vai lá e coloca uma petição para entrar com o processo. Fulano gritou com o ciclano. Né? E aí se cria toda uma distorção da realidade com base na ausência de vocabulário. Então a gente tem que trabalhar isso. Expandir o nosso vocabulário. Tá? Para expandir as nossas possibilidades de mapa. Tá bom? Então, essa aula já está se alongando demais. Tá? Eu agradeço pela presença de vocês até aqui. Na próxima aula a gente vai seguir falando um pouquinho de mapa, um pouquinho de PNL. Tá? Lembrando que o que a gente faz aqui é muito maior do que PNL. A gente trabalha aqui com a reprogramação integrativa sistêmica, tá? E que a gente une aí PNL, coaching, física quântica, lei da atração, constelações familiares e sistêmicas, tradição védica, enfim, a gente expande muito mais o nosso conhecimento, os nossos horizontes. Mas
Falando um pouco das raízes, eu quis entrar nessa questão da programação neurolinguística, do mapa. O mapa não é o território. Então a gente vai seguir na próxima aula falando um pouquinho mais sobre isso. A gente vai falar sobre omissão, generalização, distorção. São fenômenos que acontecem no mapa, tá? Especificamente. A gente vai entrar mais a fundo. Mas eu peço para você que nos acompanhou até aqui, que você deixe um comentário nessa live, ela vai ficar salva, ela vai ficar no feed. Diz pra gente por que valeu a pena assistir, manda qualquer coisa, isso é importante para que esse trabalho siga sendo distribuído pelo Instagram, pelas redes sociais, tá bom? Então, deixa aí o seu comentário depois. Agradeço pela sua audiência, pela sua presença. Nos vemos na continuidade.